Olá, amigos. Olá, trabalhadores do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Que bom que estamos mais uma vez aqui, né? Através deste canal e podermos assim estarmos mais pertinhos dos outros, não é? Quem puder, então, se inscreva no nosso canal, né? Isso vai ajudar a nossa casa. Também temos o site da nossa casa. Quem quiser pode acessar lá, que é o www.gfx.com.br. Então, hoje nós vamos ver aqui o que cai para nós. É o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então, são 3 tópicos, né? Então, nós vamos ler o primeiro, que é o número 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por um dia de trabalho, enviou-os para a sua vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia. E encontrando na praça outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes: Vão vocês também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros trabalhadores, que também estavam desocupados, e perguntou: Por que vocês ficam aí todo dia sem fazer nada? Foi porque ninguém nos deu trabalho, disseram eles. Então, o pai de família lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha. E eles foram. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Porém, inicia o pagamento pelos últimos que chegaram, só para depois pagar os primeiros. Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha apenas na 11ª hora e receberam uma moeda cada um. Ao chegarem, os primeiros trabalhadores que foram contratados pensaram que iriam ganhar mais, porém, eles também receberam uma moeda cada um. Ao recebê-la, queixaram-se do pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora e receberam tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E o Senhor respondeu a um deles: Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pega o que lhe pertence e vai. E quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? E o seu olho é mau só porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos. Isto está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Veja também na parábola de festa de núpcias, no capítulo 18, versículo 1. Então, né, amigos, vamos reflexionar um pouquinho sobre esta parábola. Então, como a gente sabe, Jesus falava do reino de Deus através dessas parábolas. E nessa parábola, então, ele fala assim: o senhor da vinha saiu para contratar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né, na sua produção das uvas. Então, ele saiu na 1ª hora e contratou os trabalhadores
e combinou de dar uma moeda a cada um. E eles aceitaram. E aí foram. E como ele viu que o trabalho não ia render com aqueles primeiros trabalhadores, não ia ser o suficiente, né? Aqueles trabalhadores não iriam ser suficientes para dar conta daquele trabalho. Então ele saiu mais tarde e assim ele foi vendo que também não iriam conseguir dar conta do trabalho, foi chamando os outros trabalhadores e foi oferecendo a cada um o que era justo. E todos concordaram e todos foram. E ele foi, então, chegou nos trabalhadores da última hora, né, os trabalhadores que estavam lá já quase no término do dia, e contratou aqueles outros e chamou-os. E eles imediatamente foram, sem questionar, sem perguntar. Também afirmando que iriam lhe pagar o que era justo. E todos foram trabalhar na vinha do Senhor. Quando ele foi fazer o pagamento, né, como aqui diz no texto, os primeiros acharam muito injusto que o Senhor fosse dar a eles o mesmo pagamento que deu aos outros, porque se os que chegaram por último iriam ganhar uma moeda, eles acharam, bom, se eles que trabalharam uma hora vão ganhar uma moeda, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos ganhar muito mais. Só que não foi isso que aconteceu. Então isso parece uma injustiça perante os nossos olhos, né? A gente olhando assim, dessa forma, parece uma injustiça. Mas o que foi acordado? Como diz aqui no texto, o Senhor disse, combinamos que eu daria uma moeda a cada um. E vocês aceitaram. Então aqui a gente já vê que é uma quebra de acordo, né? Foi feito um acordo e eles não aceitaram. Então esse texto, ele é tão grandioso, ele é tão verdadeiro e ele dá um enfoque tão grande dessa mensagem, que aí pensemos assim, né, irmãos? Todos nós somos chamados ao trabalho. Então mostra que o trabalho é muito importante. O trabalho nos movimenta. Isso a gente pode trazer para a nossa vida diária, trazer para hoje, né? Para os dias de hoje, para a nossa situação atual. O trabalho é muito importante. Nós precisamos trabalhar, precisamos sair da zona de conforto. E aqui também mostra que devemos nos preocupar com o nosso trabalho, com o que é importante para nós, sem ficarmos olhando o trabalho no vizinho, o trabalho do outro. Todos nós somos chamados ao trabalho. Se for ao trabalho material, se for ao trabalho físico, que formos trabalhar numa empresa, precisamos olhar o que nós estamos fazendo e dar o melhor de nós. Fazer com muito amor, com muito cuidado. Assim como fomos chamados, os outros também são chamados. E nós devemos nos focar no nosso trabalho, na nossa contribuição, naquilo realmente que nós nos propomos a fazer, não é? E cada um cuidar do seu trabalho. E assim conseguiremos, talvez, fazer aquilo que nos propomos. E talvez consigamos dar o melhor de nós e termos um resultado melhor. Porque numa empresa, assim como Jesus dizia aqui nessas parábolas, ou em qualquer trabalho que sejamos colocados, que sejamos convidados, ou que sejamos contratados, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar o melhor de nós. Todos são importantes. Os que começam primeiro, os que vêm depois. É uma grande união. É como se fosse uma grande máquina. Todos trabalhando para o mesmo final, não é? Para que no final tudo seja concluído da melhor forma possível e que o resultado seja satisfatório. Então, esse texto vem nos dizer muita coisa.
ele é tão abrangente, a gente pode enfocar de várias formas, a gente pode aprender de várias maneiras aqui, várias situações da nossa vida. Que o que a gente se compromete, a gente precisa cumprir. Não é? A gente precisa cumprir porque é um comprometimento, é uma dedicação. A gente precisa ter força de vontade, saber que nos comprometemos e temos que levar isso adiante. Não podemos desanimar. Qualquer trabalho, todo trabalho é importante, aonde estivermos. Se é no nosso trabalho material, se é na casa espírita, se é no trabalho da caridade, se é no trabalho da comunidade. A gente precisa ter disciplina conosco mesmo. Disciplina de começar um trabalho e tentar ir com ele até o fim, né? Com muita calma, com muita perseverança, com muita tolerância. E agradecer sempre a Deus, sempre a oportunidade que tivermos de trabalhar. Porque todos nós somos importantes para Deus. Nenhum pai vai favorecer um filho em detrimento de outros. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros, cada um dentro daquilo que consegue fazer. Porque aqui, nesse texto, o que o Senhor fala não é da quantidade do trabalho, mas da qualidade. É da qualidade do trabalho, é daquilo. Então, a gente trazendo isso para nós hoje, a gente pode pensar assim: eu vou dar o melhor de mim. E talvez aquele que esteja chegando depois de mim está trazendo uma informação melhor, está trazendo uma bagagem mais rica, porque depende das experiências do que cada um teve, não da quantidade, né? É da qualidade, é do que se aproveitou com aquele tempo, do que se aprendeu com aquele tempo, com aquelas horas, não é? Aqui no texto fala, e é claro para nós, que aqueles primeiros trabalhadores não iriam dar conta de todo o trabalho, não é, irmãos? Então foi preciso trazer outros trabalhadores. Então assim é nós, né? Assim é nós na nossa vida. E também é importante que a gente se una nessa compreensão de amor. Que o trabalho precisa ser feito, ele precisa ser começado e terminado. Então, todos nós somos importantes perante o Pai. Todos nós precisamos nos desafiar. Fácil não é, não. Porque a gente precisa se determinar e procurar fazer o nosso trabalho, o melhor de nós, sempre. Ajudando aqueles que ainda não compreenderam que o trabalho maior que precisamos fazer dentro de nós, aprendermos que Deus criou tudo para todos, Ele dispõe de todas as possibilidades para todos nós. E aí vai do nosso livre-arbítrio, né? Aceitarmos ou não. Assim como aqueles trabalhadores que chegaram depois da primeira hora, eles simplesmente foram aceitando que o Senhor iria pagar o que fosse justo. E assim eles foram. E assim é nós também, né, irmãos? Vamos cuidar uns dos outros. Cuidar no sentido de ajudar, no sentido de ser amorosos, de sermos caridosos, no sentido de amarmos-nos uns aos outros como verdadeiros irmãos que somos. Sem nos preocupar se um fez mais, outro fez menos. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos dar o melhor de nós. Vamos exercitar essa caridade amorosa, esse sentimento de amor que nasce antes do ato. Porque a caridade, ela nasce antes do ato. Ela que nos impulsiona. E quando ouvirmos o chamado de Jesus,
esse chamado de amor, de trabalho, lá estaremos nós, prontos, agradecidos por poder fazer parte dessa vinha do Senhor, por poder fazer parte desse planeta amoroso, desse planeta que está caminhando para o planeta de regeneração. E que todos nós somos convidados hoje a caminhar olhando na mesma direção. Então, que sejamos o ombro amigo, que sejamos a mão que acolhe, que sejamos o coração generoso que ama, sem se importar, sem olhar, no sentido de não julgarmos o trabalho do outro, mas sim o que nós temos pela frente, que é esse grande trabalho nessa grande vinha do Senhor. Então, agradecidos, estamos aqui hoje, contribuindo com este trabalho de amor, que é um trabalho que para nós é o nosso maior pagamento, é nos sentirmos assim, agradecidos e amados por esse Pai maior, por esse amigo Jesus. Obrigado, um grande abraço a vocês e até a próxima.